Se algo assustador nas criptomoedas é o seu preço, ver que alguns custam milhares de dólares pode ser intimidante. E tem muita gente que acredita que é preciso gastar 4 ou 5 dígitos para comprar um Ether ou um BTC. Também acreditam que você precisa ser rico para ficar mais rico. Neste setor, você pode investir apenas alguns dólares e ainda ganhar muito dinheiro se fizer tudo certo. Claro, isso é mais fácil dizer do que fazer. E é por isso que hoje irei fornecer um guia passo a passo sobre como investir em criptomoedas com um orçamento limitado e como você pode transformar alguns dólares em milhões ou até mesmo bilhões. Começarei dizendo que nada neste vídeo é um conselho financeiro ou de investimento. É um conteúdo puramente educativo sobre criptomoedas que visa auxiliá-lo em sua jornada por este setor. Dito isso, o primeiro passo para investir em criptomoedas com orçamento limitado é conhecer o seu inimigo número 1, as comissões das exchanges. Dependendo da exchange e da quantidade, as comissões podem ser de até 10% do seu investimento inicial. Isto significa que você ficará em prejuízo. Se você planeja negociar criptomoedas na exchange, você deve saber que as comissões de trading podem aumentar. Além disso, algumas exchanges têm mínimo de trading surpreendentemente elevados no mercado à vista, para não mencionar as enormes comissões que frequentemente se paga quando se negocia com margem. Se isso não for suficiente, a maioria das exchanges também cobra um rim para retirar sua cripto para sua carteira pessoal. Dependendo de qual blockchain você usa e o quão ocupada a rede está no momento, pode custar literalmente até 50 dólares retirar sua criptomoeda, sem mencionar as taxas de retirada da moeda fiat. Isso está relacionado à segunda etapa ao investir em criptomoedas com orçamento limitado. Escolha a exchange ou plataforma que melhor se adapta a você. Isso é algo em que a maioria das pessoas não pensam quando entram no setor. Elas simplesmente escolhem um nome que reconhecem e fazem dela sua única opção. Antes de criar uma conta em uma exchange, você deve certificar-se de que ela suporta as criptomoedas nas quais você está interessado. Um dos maiores erros que você pode cometer é pagar taxas para depositar seu dinheiro em uma exchange e depois descobrir que ela não suporta as criptomoedas do seu interesse. Depois de identificar a exchange que suportam as criptomoedas nas quais você está interessado, você precisa ter certeza de que elas não cobrarão uma fortuna para colocar e retirar o seu dinheiro. Normalmente, as exchanges exibirão essas informações em seus sites, as taxas de cartão e transferências bancárias. Não se esqueça de levar em consideração as taxas que seu próprio banco cobrará pela compra de criptomoedas com cartão ou por transferência bancária. Você ficará surpreso com o que os bancos podem cobrar. Dependendo de onde esteja no mundo, você pode usar um banco virtual como Revolut como intermediário para reduzir essas taxas. Eu recomendo que faça sua própria pesquisa acerca disso. Pelo que vimos, a melhor forma de colocar e retirar dinheiro das exchanges é utilizar sistema de pagamento rápido. Existem apenas duas desvantagens. A primeira é que a maioria das exchanges não oferecem suporte a esses sistemas, e a segunda é que esses sistemas são precursores dos CBDCs distópicos. Outro fator a ter em mente ao escolher uma exchange é garantir que ela suporte as criptomoedas nas quais você está interessado em blockchains que não sejam absurdamente caras para usar, ou seja, Ethereum. Se estiver com orçamento limitado, você deve ter cuidado com essas comissões. Ao contrário das taxas fiduciárias, as taxas de retirada em certas blockchains nem sempre são indicadas nos sites das exchanges. A razão é que essas comissões tendem a mudar com frequência. Também não ajuda o fato de muitas exchanges não indicarem em seus sites quais redes suportam. Para ser honesto, a melhor maneira de verificar é criar uma conta e verificá-la manualmente antes de comprar. Isso está relacionado com o terceiro passo para investir em criptomoedas com orçamento limitado, escolhendo a criptomoeda certa para você. Se o seu orçamento for limitado porque você não tem muito para investir, então é melhor investir em criptomoedas consolidadas que continuarão a existir indefinidamente. No entanto, se estiver tendo problemas para encontrar essas criptomoedas em exchanges centralizadas, você pode estar descendo demais na curva de risco. Além de estar listado em uma exchange que você pode usar e ser respaldado por uma blockchain que não explodirá sua carteira quando você fizer um saque, a criptomoeda certa para você é aquela que você pode entender e com a qual se sente confortável. Isso exige pesquisas que você deve fazer sempre, independente de quanto investe. Vale ressaltar a importância de ouvir entrevista dos fundadores dos projetos de criptomoedas do seu interesse, pois eles dirão a maior parte do que você precisa saber. A única coisa que alerto é que esses fundadores muitas vezes podem parecer muito convincentes. Se disserem algo que você não entende, não assuma que você simplesmente não entende. Em vez disso, presuma que eles estão tentando parecer inteligentes para fazer com que o projeto da criptomoeda pareça mais legítimo do que realmente é. Um fundador deve ser capaz de explicar tópicos complexos de uma forma tão fácil de entender quanto
este vídeo. Eles também devem ser transparentes sobre fatores importantes como alocação de tokens e questões técnicas. Se não conseguem, é porque não sabem se comunicar ou o projeto da criptomoeda não vale a pena. Por experiência própria, na maioria das vezes é sempre a segunda opção. Depois de encontrar um projeto de criptomoeda que você acha adequado para você, verifique se existem outros projetos semelhantes que fazem a mesma coisa de maneira mais eficiente. Isso pode ser difícil de avaliar e também difícil de conciliar com a importância da capitalização de mercado de uma criptomoeda. Para contextualizar, é esta capitalização que determina quanto pode subir ou descer e não seu preço. Se você encontrar um projeto promissor com grande capitalização de mercado e olhar para um concorrente igualmente bom com menor capitalização, este último provavelmente terá melhor desempenho em termos percentuais, independentemente do preço. Isso está relacionado com o quarto passo para investir em criptomoedas com orçamento limitado. Defina suas expectativas. Se você quiser ganhar 1 milhão da noite para o dia, lamento informar que é impossível. Porém, se você quiser transformar algumas centenas de dólares em alguns milhares, em 1 ou 2 anos, é possível. A razão é que estamos nos aproximando do fim do mercado baixista e o mercado alcista começará em breve. Se o próximo mercado alcista for parecido com os anteriores, veremos muitas criptomoedas multiplicarem seu valor por 10 vezes, muitas por 100 vezes e até algumas por 1000 vezes. Mas duas ressalvas devem ser levadas em conta. A primeira é que estamos numa espécie de limbo em que preços ainda podem cair 2 dígitos ou até mais. A segunda é que as altcoins oferecerão os maiores ganhos, mas provavelmente não veremos um mercado alcista para essas altcoins até depois do halving do Bitcoin deste ano. Se você acumula altcoins, talvez já saiba que ainda podem cair para mínimos históricos até então. Em alguns casos, isto pode corresponder a uma perda percentual de 50% ou mais. Obviamente, será brutal se o seu orçamento for limitado. No entanto, se você estiver disposto e for capaz de manter as criptomoedas escolhidas até que o mercado realmente decole, provavelmente acabará obtendo lucros de 50% ou mais. Para colocar as coisas em perspectiva, espere-se que o BTC atinja mais de 100 mil durante o próximo ciclo, um lucro de 3 a 4 vezes em relação aos preços atuais. Conforme mencionado na introdução, você não precisa ter 30 ou 40 mil para investir em BTC. Algumas plataformas de criptomoedas permitem investir com apenas alguns dólares. O problema é que essas plataformas são de custódia, o que significa que tecnicamente são proprietárias das suas criptomoedas. Às vezes eles nem permitem que você faça saques. Isso é um problema se você planeja manter as criptomoedas que comprou por 1 ou 2 anos, que é quando o próximo mercado alcista deve começar a atingir o pico. O ideal é que você compre as criptomoedas que desejar, envie-as para a carteira e depois esqueça até ver famosos promovendo-as na TV. Então você saberá que chegou a hora de vender. Este é o quinto passo para investir em criptomoedas com orçamento limitado. Receba benefícios. Tal como acontece com a pesquisa, existe um atalho para a realização de lucros. Se você perceber que a criptomoeda que você comprou está em todas as manchetes do setor e em redes sociais como X, provavelmente é hora de realizar lucros. Se você ver as criptomoedas que comprou em todos os meios de comunicação e em outdoors locais e similares, provavelmente é hora de se retirar completamente. E se seus amigos e familiares começarem a perguntar sobre a criptomoeda que você comprou, venda tudo e saia correndo. Digo isso porque o sentimento social é um indicador surpreendentemente preciso de quando é hora de comprar ou vender. O complicado deste tipo de trading é que muitas vezes você pode se deixar levar pela narrativa e começar a acreditar que a criptomoeda que multiplicou por 10 se multiplicará por 10 novamente para chegar a ser 1%. Uma maneira de se proteger contra isso é realizar lucros ao longo do caminho, de modo que, se você se deixar levar pelo hype, ainda tenha algo quando o mercado alcista terminar. No entanto, a melhor maneira de se proteger contra o hype é definir uma meta e cumpri-la. Se você está acumulando uma criptomoeda que pesquisou, tem certeza de que é boa e tem um valor de mercado de, digamos, entre 10 milhões e 100 milhões, então definir uma meta de aumento de 5 ou 10 vezes é realista, a menos que seja uma farsa total. Depois de definir uma meta, você pode decidir os incrementos em que realizará lucro. Por exemplo, você pode obter um pequeno lucro sempre que seu investimento aumentar em 50% ou se multiplique por 2 vezes. Você certamente acabará com menos dinheiro do que se tivesse vendido no ponto mais alto, mas as chances de conseguir vender nesse ponto são muito pequenas.
dólares. Não esqueça disso. Isto nos leva à grande questão: como transformar alguns dólares em milhares de milhões? Antes de dar a resposta, quero dar um exemplo para mostrar que é possível. Apesar de tudo, você deve ter em mente que ninguém realmente transformou alguns dólares em bilhões usando criptomoedas. Ainda assim, foram obtidos enormes ganhos. Acredita-se que a negociação mais lucrativa de todos os tempos tenha sido feita por um investidor da Shiba Inu que comprou a SHIB por 8.000 quando a meme coin foi lançada pela primeira vez. Depois de 400 dias, esse SHIB valia mais de 5 bilhões e 700. Curiosamente, parece que esta baleia SHIB nunca chegou a vender, embora transferisse tokens de um lado para outro. Nem é preciso dizer que esta operação, se é que pode se chamar assim, não é algo que acontece todos os dias no setor. Ainda assim, existem muitos traders bem-sucedidos e como a maioria das transações de criptomoedas são visíveis publicamente, é fácil ver o que fazem dentro da cadeia. Usuários de X, como Look On-Chain, fazem exatamente isso. Eles seguem o chamado dinheiro inteligente e identificam contas que realizaram consistentemente negociações anormalmente lucrativas. O tweet fixado atual mostra uma carteira normalmente lucrativa negociando Matic, que converteu 1.000 em 30.000 dólares. É seguro dizer que ninguém poderia ter previsto que o Facebook mudaria para Meta e causaria um aumento no metaverso. Acredite ou não, existem muitos exemplos como este, e a maioria deles envolve um investimento em uma criptomoeda muito antes de alguém saber que ela existia ou de levá-la a sério. Em quase todos os casos foi pura sorte ou trade indireta com informações privilegiadas. Às vezes, porém, era porque alguém estava prestando atenção. Isto sublinha o quão lucrativo pode ser fazer a sua própria pesquisa antes de gastar um único centavo. Se você fizer a devida diligência, poderá com um pouco de sorte transformar centenas de dólares em milhões. Pelo que vimos, o atalho neste caso é participar de lançamento ou obter um airdrop de um novo projeto de criptomoeda. O primeiro geralmente requer muita pesquisa e muitos contatos que são surpreendentemente fáceis de conseguir se você se esforça para fazer parte de um nicho ou projeto emergente de criptomoeda. A mesma simplicidade se aplica a este último. As pessoas ganharam milhares de dólares apenas brincando com blockchains. Se o seu orçamento for limitado, reservar esse dinheiro para pagar taxas em novas blockchains para participar de novos ecossistemas pode ser o melhor caminho a percorrer. Na verdade, se você fizer parte dessas comunidades, poderá encontrar uma oferta de emprego no setor que lhe proporcionará um orçamento muito maior. Se você achou útil este vídeo, clique no botão curtir para nos informar. E se quiser continuar recebendo mais conteúdos úteis, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação. Se você quiser ajudar outras pessoas, compartilhe este vídeo com elas. Até mais.